Bem, pessoal, esse aqui é um vídeo rápido de instruções e orientações para você que recebe os plasmas, né? Os bioplasmas, as partículas de bioplasma aí no seu endereço e que vai começar a estar fazendo uso, tá? Desses óxidos plasmáticos aí, ou dos bioplasmas que sejam produzidos a partir de ervas, tá? Plantas. Então, todos são bioplasma, tá bom? Só que quando a gente tem cobre e ferro, como esse aqui, CH3, a gente são bioplasma de óxidos. Então, esse aqui, no caso, é ferro, tá bom? Esse aqui é zinco. Então, você recebeu aí, tá? E agora você precisa preparar, colocar as partículas, passar para um recipiente para poder plasmar, né, a água e começar a tomar as suas dosagens aí. Então eu vou dar só uma instrução básica aqui, tá? E aí você já vai saber como se direcionar por aí. Provavelmente na etiqueta vai estar escrito assim, aqui você tem 20 gramas, né, das partículas, e está escrito assim: adicionar em recipiente de 500 a 800 ml de água. Então, o que você precisa ver? Quantos potinhos você recebeu? Ah, você comprou quatro tipos de bioplasma, né? Diferentes, são 4 tipos diferentes, tá bom? Digamos assim. Então, você precisa arranjar 4 potes, tá? 4 potes de vidro. Pode ser de plástico? Pode, contanto que seja transparente e que você consiga ver com nitidez as partículas. Tá ok? Quantidades de ml. Como está escrito aqui na etiqueta, de 500 a 800 ml. Qual que você tem aí? Eu tenho pote de 500 ml, usa ele. Tá bom? Ah, você tem pote de 600 ml. Pode ser esse? Pode. Ah, eu tenho um de 800. Esse é o limite máximo para essa quantidade de partícula. Tá bom? Esse é o limite máximo, até 800. Tá certo? O segredo aqui é o seguinte: quanta menos água dentro do recipiente, maior a concentração e mais rápido ele plasma. Um de 500 ml plasma-se muito rápido, tá bom? E já um de 800 ml plasma ainda um mediano, tá? Um plasma mediano. Dentro de 24 horas ele plasma, tá? Todos eles dentro de 24 horas eles plasmam, mas a concentração da energia ela aumenta de acordo com a quantidade da água. Quanto menos, maior a energia. Agora, se você quer uma quantidade em ml maior, tipo 1 litro, 2 litros, aí dá, mas aí você precisa aumentar a sua capacidade de partículas, tá bom? Você precisa aumentar a capacidade de partículas. Então, você vai precisar de 40 gramas, se fosse esse aqui, para você poder plasmar aí até 1,4 litro. Então você compra dois, vou comprar ZNO, 2 NO e você tem 1,4 litro. Você pode adicionar em um recipiente de 2 litros, por exemplo, e colocar 1,4 litro de água, tá? De ml aí. Então, se quiser um pote maior, com maior capacidade, aumente a quantidade de partículas, tá certo? Agora você recebeu aí, você entendeu aqui a dica? São 4 tipos de bioplasma, então você precisa de 4 potes de vidro, tá? Com capacidade de 500 ou 600, 700 ou 800 ml, até 800 ml no máximo, tá bom? O que você vai fazer? São 4 tipos diferentes, você vai pegar, você vai abrir aqui, tirar o lacre, tá bom?
Você vai fazer isso aqui para que você possa aproveitar toda a partícula, não fique nenhuma partícula, tá certo? Então, você vai chacoalhar todo e após isso você abre e você vai adicionar totalmente aqui as partículas e esse líquido aqui, tá? Todo no recipiente, tá bom? Quantos plasmas você tem aí? Se você fez aquisição de 10 bioplasma, um diferente do outro, são 10 potes que você precisa, tá? Com essa capacidade de ml que eu já mencionei, tá? Não misturar, você tem aí, você só mistura quando é igual, tá? Se você comprou dois, porque você quer ter uma maior quantidade de água para você poder energizar, então você mistura os dois, 15 gramas com 15 gramas, você tem 30 gramas, então você mistura os dois dentro do pote, tá? Mas cada um é diferente, tá? Se o bioplasma, um é CH3, o TZNO, o TCO2, são 3 potes, um para cada um. São 10 bioplasma, cada um diferente um do outro, são 10 potes que você precisa arranjar, tá bom? Então o que você vai fazer? Adicionar as partículas. Depois que você adicionar as partículas, pega um pouquinho de água filtrada e enche aqui, chacoalha de novo para aproveitar qualquer residual das partículas e coloca de novo aqui, tá bom? Depois disso, qual é o processo que você vai fazer? Você vai encher com água filtrada, tá? Esse pote, você já adicionou as partículas. Então você vai completar ele até em cima com a água filtrada, tá? Depois disso, você vai tampar ele, tá? E você vai aguardar o processo de plasmar. As partículas vão decantar por fundo, elas são agitadas, tá bom? E vai iniciar o processo das partículas energizar essa água. Uma vez que essa água está energizada, ela está pronta para ser ingerida de acordo com as dosagens que você está seguindo, de acordo com o protocolo que você está seguindo, tá certo? Você nunca vai fazer ingestão das partículas. Tá vendo as partículas aqui no fundo? Elas devem ficar sempre no fundo do recipiente, tá? Por quê? Porque elas precisam durar e elas contêm muita energia. Então, se fizer ingestão dessas partículas, você vai ter um reverstress aí, você vai ter incômodos, tá, no sistema digestivo, porque é muita energia. Então, a gente faz o consumo só da água energizada, que as partículas transferem para a água energia, mas é uma energia adequada para o corpo humano. Então, você consegue tomar tranquilo, tá certo? Então, depois de 24 horas, você vai aguardar 24 horas, então você vai iniciar o processo de tomar as suas dosagens, tá? Como que você vai estar tomando as suas dosagens? Bom, opção 1, você vai abrir aqui, você vai virar no copo, só com cuidado para não agitar as partículas, só a dose que você precisa tomar, quanto que foi indicado para você tomar 30 ml, você só vai tirar 30 ml em um copo, tá? Mas você tem uma seringa, talvez uma seringa seja melhor. Então, para que as partículas não chacoalhem, não agitem, você apenas retira com a seringa os seus 15 ml desse plasma e tira mais 15 do outro, enfim, vai ser de acordo com a dosagem que foi indicada para você tomar. Se for 50 ml, 50 ml, tá bom? Toma lá, tá bom? Tampou, depois vai ser de tarde, provavelmente você vai tomar de novo e à noite, tá bom? Bom, quando que você vai fazer a reposição da água? Quando que você vai trocar água? Você vai aguardar essa água baixar, você está fazendo o consumo. Quando ela estiver aqui com 2 dedos, tá? Quando ela estiver com 2 dedos do fundo, o que você faz? Você faz a reposição. Presta atenção nessa dica aqui, tá? Por que com 2 dedos? Porque se você fizer a reposição da água, ainda tendo água energizada aqui, e você adiciona água nova, você não vai precisar aguardar 24 horas para poder ela plasmar a água nova que entra. Você só vai precisar aguardar 12 horas, tá?
porque tem as partículas e ainda tem 2 dedos de água energizada aqui, que vai informar e vai plasmar muito mais rápido essa água nova, dentro de 12 horas. Então, preferencialmente, é melhor que você faça a troca de água quando for fazer, sempre na parte da noite, tá? Você tomou a sua última dose da noite, então você vai, viu que está ali com 2 dedos, né? Baixou, está ali em 2 dedos, você toma a sua dose da noite e completa com água, tá? Se você completou aí com água 8 horas da noite, quando for 8 horas da manhã, ela está pronta para você iniciar a tomar novamente. Assim você não precisa aguardar 24 horas, apenas 12, tá bom? Agora, se você consumir tudo, até a altura da partícula, não sobrou água plasmada, não sobrou os 2 dedos, você consumiu até a altura da partícula, até aqui, você vai poder aguardar só 12 horas para poder fazer o uso das dosagens? Não. Nesse caso, você consumiu até a altura das partículas, então você vai ter que completar com água nova novamente, aí você precisa aguardar 24 horas, e após as 24 horas que você vai poder estar tomando as dosagens apenas da água. Então é muito melhor você fazer o processo de deixar 2 dedos, assim você aguarda as partículas plasmarem a água apenas 12 horas. Deu para entender até aqui? Se tiver difícil, volte o vídeo e assista novamente os passos, passo a passo, certinho. Tá ok? Não tem como errar, aqui tá fácil, tá certo? Então o que foi ensinado? Quantidade de potinhos que você tem é a mesma quantidade de pote de vidro que você vai ter que arrumar. Cada plasma para um pote de vidro. Nunca misturar os plasmas diferentes, a não ser que eles forem iguais. Então eles podem ser misturados. Nunca misturar os plasmas, tá? As partículas. Cada partícula tem que ter o seu pote separado, tá certo? Manter fechado, você pode manter fechado, só que se você manter muito fechado, muito vedado, a pressão, falta de oxigênio aqui, não, isso aqui só funciona para suqueira, tá? Vou falar dela daqui a pouco. Então, aí manter fechado, né, para não entrar bichos, e tá bom? Tá? Isso aqui são apenas algumas dicas básicas, tá? As formigas se sentem atraídas pela água plasmada, pelas partículas. Só que se elas tiverem um contato com a água, elas morrem, elas não aguentam a força da energia. Então, pode até acontecer de você, de repente, alguma formiga entrar e você vai ver que ela está boiando lá o corpo. Aí você só coa, tá bom? Pega o coadorzinho fino e só coa e enche de água novamente e pronto. Ou se você não quiser encher e tomar, você toma, porque a formiga não tem capacidade de contaminar a água não, tá bom? Porque a água elimina as bactérias. Mas se você quiser trocar a água, você faz aquela coação, tá? Num coadorzinho bem fininho e aí retira com um palitinho de madeira as formigas que ficaram ali entre as partículas e depois completa de novo com água novamente, tá bom? Então são dicas básicas aí para que você possa ter êxito nessa parte de colocar os plasmas aí, as partículas para poder estar plasmando no recipiente, tá bom? Tipos de recipiente, tá? Você pode usar a suqueira, é uma sugestão. Pode. Tá vendo aqui? Eu uso a suqueira. Porém, a minha suqueira, ela tem capacidade para 2 litros e meio aproximadamente. Qual é o bioplasma que está aqui? Esse aqui é de ouro, tá bom? Ó, esse aqui é de ouro, tá? E esse aqui é para o meu uso particular, tá? O que eu uso aqui na minha casa. Eu uso na suqueira. E uso também os outros numa suqueira. Eu prefiro usar numa suqueira. Por quê? Porque ela cabe maior quantidade de água
tá? Para mim. E a torneirinha facilita para que eu apenas aperte aqui e saia a dose que eu preciso tomar sem que eu mexa nas partículas, tá bom? Porém, toda vez que a água chega nessa marca aqui, ó, na altura tá vendo o caninho de entrada lá? Do filtro, da torneirinha? Quando a água chega ali, é hora de eu completar. Então, ou seja, se eu colocar água nova, tendo aqui esses 2 dedos de água na suqueira, eu encher de água nova, eu vou guardar só 12 horas e ela já estará plasmada. Mas se eu usar até essa quantidade da partícula aqui, eu tenho que encher e aguardar 24 horas, tá? Ela tem capacidade para armazenar esses 2,5 litros de água, porém, para que eu possa plasmar essa quantidade de 2,5 litros de água, eu preciso ter quantidade de partícula ao nível, tá bom? Nesse caso aqui, que é o bioplasma de ouro, eu tenho aqui aproximadamente uns 25 ml de partículas, tá bom? Então, eu no máximo plasmo aqui nela 700 a 800 ml de água, tá bom? Eu não uso toda a capacidade dela porque, por se tratar de um bioplasma de ouro, e tá considerando que não é fácil você tá conseguindo produzir, né, montar um reator de ouro com maior frequência, então eu vou aumentando o meu nível de partículas devagar, tá bom? Então eu pretendo chegar a 2,5 litros, mas quando eu tiver aí com pelo menos aí 100 ml de partícula de ouro, do plasma, do bioplasma de ouro pura, tá bom? Aí eu posso aumentar a capacidade da água. Já o bioplasma de CO2, por exemplo, plasma de CO2 e ZNO, eu já tenho 100 ml das partículas dele. Então eu já uso os 2,5 litros aqui tranquilo. De cobre, cuo, por exemplo, eu uso 3 litros, mas ali eu já tenho de 90 a 100 ml de partículas puras. Posso colocar até 120 gramas de partícula pura ali. Então, aí eu consigo plasmar essa quantidade de água grande, tá bom? Então, essa é só uma dica aqui também para quem quer usar esse tipo de pote, tá? Ele tem essa facilitação aqui, que é a torneirinha, e é mais fácil para dar trocando a água, tá? Tem algumas coisas que você tem que fazer nele de vez em quando, tá? Que os aminoácidos grudam aqui, tá? Na parte interna do pote, então você tem que a cada 2 meses, a cada 3 meses ou 2 meses, você tem que tirar as partículas, passar para outro pote, pegar a bucha, o detergente e lavar bem por dentro, tá? Enxaguar bonitinho, limpar ao redor aqui, tá? Com bucha também, porque nasce organismos, tá? Eles nascem aqui, mas eles não chegam a gerar nenhum tipo de problema, tá? Porém, quando perceber que está começando a nascer, porque é natural, eles nascem mesmo. O que você faz? Você passa a bucha aqui em volta, eles saem tudo e até eles novamente se agruparem aqui, demora um tempo. Vamos perceber que estão se formando aqui, é só limpar, tá? E assim eles não vão se misturar com as suas partículas, tá certo? Então você tem 2 opções aí. Você pode usar tanto uma suqueira quanto simplesmente um pote de vidro e ir virando as suas doses ali no copo, ou você pega uma seringa e você vai extraindo as doses que você precisa tomar. Bom, dito isso, tá passado aí os ensinamentos, tá bom? Como disse, como foi dito, como foi ensinado, passo a passo aí para vocês não se perderem, tá? Quando recebem aí os bioplasmas de vocês, tá bom? E é bom prestar atenção em todas as orientações, tá bom?
E é isso, tá? Se alguém assistiu esse vídeo e deseja aí o envio das partículas aí dos plasmas, desses bioplasmas para o seu endereço, é só falar com a gente, com o nosso projeto terapêutico aí, que enviamos aí para o seu endereço desse jeito aqui, tá? Envasado, chegando as partículas na sua mão, você apenas transfere para um pote e passa a fazer o uso da água energizada. E elas possuem benefícios para auxiliar em várias situações, em aplicações para a saúde, tá bom? Então, basta você também solicitar um protocolo, que aí os tipos de plasma adequados são indicados aí para que você possa estar fazendo o uso, tá certo? Então, tem grande efeito nas dores, em problemas de articulações, problemas ósseos, gripes, contágios, enfim. Nós trabalhamos com esses processos moleculares, né? Princípios ativos e energéticos. Então, tem uma variedade de tipos de bioplasma que se associam com dosagem de tinturas, que entram no princípio ativo e depois faz essa soma com o processo energético e você tem uma combinação e uma atuação aí na célula e o resultado é a extração da dor, a melhora de vários quadros que as pessoas possuem. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver se eu passei tudo, se não estou esquecendo nada referente a esses plasmas aqui, esses bioplasmas. Tá bom? Acho que passei tudo aí. Se houver alguma dúvida, é só deixar no comentário, tá bom? E, sobre a duração dessas partículas, tá bom? A duração é por tempo indeterminado, pessoal, tá bom? Enquanto você cuidar, elas vão durar. Se você não fizer o consumo delas, se você não ingerir essas partículas, elas vão durar. Enquanto você só tomar só da água, elas vão durar. Enquanto você estiver olhando para ela lá no fundo, ela está valendo. Ela não perde a sua eficácia, tá bom? Agora, se você observar que com o passar do tempo, teve gente que passou aí 1 ano e meio, 2 anos, e observou que só ficou o fiasco aqui, só sobrou o cheiro das partículas, acabou tudo. O que aconteceu? Ela ingeriu. Foi ingerindo devagarzinho uma partícula ou outra, sem perceber, e até que elas afinaram até acabar. Aí nesse caso, você ou produz mais na sua casa ou você faz nova aquisição, tá bom? Nós temos aí aulas que ensinam como você produz, tá certo? Então, se você manter essas partículas aí em bom estado aí durante 2 anos, 3 anos, não importa. Você vai ter sempre os bioplasmas com você te acompanhando, tá certo? E se você não fizer o consumo, deixar lá parado e não fizer o consumo, elas vão estragar? Eu vou te dizer uma coisa, estragar elas não vão, mas vai nascer organismos, os organismos que naturalmente nascem. E você vai começar a ver alguns fiquem esverdeados, principalmente o magnésio, o enxofre, quando são desses. Por quê? Porque você não está fazendo a troca da água, tá? Isso aqui deve ser produzido para quem vai usar. Se a pessoa não vai usar, nem use, nem compre, nem use. Se não tem intenção de usar, nem compre. Porque é dinheiro desperdiçado. Precisa estar tomando e assim essas partículas elas não vão nascer no organismo nenhum nelas. Tá certo? E aí depois a gente passa outras dicas aí para vocês, tá bom? Só para finalizar, se for de cálcio e enxofre, esses bioplasmas, procure armazenar na geladeira, tá? Resfriados, em cima de alguma superfície que tenha isopor, ou papelão, ou plástico, ou madeira, tá? Não deixar em contato com o ferro, tá bom? E os que são
CH3, quando você colocar eles no potinho, afasta ele dos demais, tá? Por causa da energia dele, que é uma energia que influencia nas outras partículas, então se mantém pelo menos um metro afastado, tá? De meio metro a 1 metro, tá bom? Você deixar eles assim já tá bom, ó. Tá vendo onde tá esse aqui, ó? Aquele lá, tá? Então, só manter ele afastado dos demais, tá? E aquele tá perto, mas não é uma influência instantânea, tá? A influência dele sobre os demais é ao longo prazo. Então, a gente deixa afastado para que ele tenha a sua eficácia só dele e não influencie nos demais. Porque pode alterar a coloração dos outros, tá bom? Fora isso, os demais podem ficar todos juntos, que não há nenhum tipo de problema, tá bom? E depois a gente fala mais, eu falo dos princípios, quais são os princípios e eficácias, no que se baseia, né, os plasmas, e ao longo da história, enfim, essas soluções energéticas sendo usadas para a saúde, a gente ensina a origem, como surgiu e de onde veio e como estão usando na atualidade e a quantidade de pessoas que têm usado, com nomes variáveis aí que você vê, tá bom? Então, é algo maravilhoso aí, tá? E que para a saúde é um elixir, tá bom? É um hormos. Isso daqui também é um tipo de hormos, tá bem? Tá? Só com processamento um pouquinho diferente, mas é um tipo de hormos também. O mesmo fundamento está ligado a isso aqui também, tá bom? Quem disse que não está ligado nas questões das leis da física e dos estados da natureza, que são os mesmos que estão presentes no ar e no mar. Tá bom? Tá certo? Então, a água vaporiza e vai para onde? Para as nuvens. E o que nós temos no gás? Tecnologia? Sim. E o que nós captamos em um reator? O gás. O gás que está no ar. E, inclusive, do CO2 que vem das plantas. E quando você capta isso dentro de um reator, você tem todos os minerais, você tem também a mesma energia que estava no mar. Então, o princípio, ele é igual, os processos são diferentes, tá bom? Mas a gente fala disso em outra hora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, tá? Um pouco extenso, mas necessário para a explicação desses bioplasma aí quando você recebe na sua residência essas maravilhas aí para auxiliar na saúde. Um abraço, a gente se vê em outros vídeos.